Eu vou pegar um caso aqui que eu não estou vendo nesse projeto. Deixa eu ver aqui no demonstrar. Esse aqui está zerado, está sem análise, né? Não dá para a gente ver todos os flags e tal. Quando vai analisando, só se eu entrar em cada um deles ali. Vamos pegar esse DQB1 aqui. A gente já passou por dois flags que são muito frequentes. Muito, né? Aqueles dois lá da cobertura mínima e do par candidato, certo? Você vai ver que esses aí vão se repetir muitas vezes. O outro flag envolve o phase. Até agora foi problema do mapeamento. Esse aqui é um problema do que faz as contigs, né? Do de novo, do alinhamento de novo. Então, o que ele está falando aqui? Primeiro que o flag parece ser o mesmo. A razão é a mesma, né? O par candidato é diferente do genótipo. É o mesmo flag que a gente viu lá, acabamos de ver na outra amostra. E a ação é a mesma, né? Checa o par candidato que está melhor ranqueado. Aí você já vê 2, 2, 5, 1. Né? Aqui ele está dando só 5, 1. Né? É cobertura. Você já viu o gráfico do 5, 1 sozinho? É muito estranho, né? Uhum. Ele já estava com aquele background enorme. Né? Então aí você vê, opa, 2, 2, ficou ótimo. Né? Não sei aqui um pouco no Exxon 3, está mais próximo, mas a cobertura dele está bem boa. Né? E aí começa o problema aqui. Ó, 2, 2. Então tá, eu acho que é o 2, 2. Vamos ver então outra métrica do MAP, que é a cobertura mínima. Aqui 5, 1. Ó, condiz, né? Eu tenho 5, 1. Claro, aqui variou tudo na quarto campo. Mas o seguinte, né, no meu ranking aqui de cobertura mínima, é o 2, 2. Né? Só que olha o que aconteceu aqui, 63 mismatches, né? O que aconteceu? O phasing sofreu aqui, né, nesse caso, pelo desbalanço, somado à baixa cobertura desse DQB1, né? Pode até dar uma olhada aqui. Ela não ficou abaixo de 30, mas ficou próximo, né, 38. Passou ali no 30, mas já fez um dos algoritmos dar uma balançada, né? No sentido que ele não detectou a outra contig. Então, ele não entrou para esse cálculo das contigs aqui e fez com que ele simplesmente ignorasse o alelo nesse compartimento de análise, né? Então, ele não levou para o resultado, porque ele não foi considerado para 63 mismatches, né? Então, não caiu no resultado, ficou só o 5-1, só que aí o mapeamento, como eu tinha te falado, né? Foi lá e mostrou que não tinha presença de um outro alelo, que você já via aqui no gráfico, né? Todo o background que tinha, só com 501. E fica claro, né? Aí você vai ter que fazer uma análise só com a cobertura mínima, né? Então, nesse caso, ok, qual que é a minha limitação aqui? Eu não vou poder olhar para os mismatches, para essa amostra. O meu algoritmo teve um erro. Para um dos alelos eu posso considerar, que é o alelo que está melhor representado. Geralmente é isso que acontece. Uma contiga ele acerta perfeitamente, né? Ele chega a 0 mismatch, é a que está com melhor... Está melhor no desequilíbrio, né, no desbalanço alélico, aquela que está melhor representada. Geralmente é esse perfil mesmo. Um ele lê certinho, a outra ele ignora e acaba os mismatches sendo comparados com ela mesma. Ó, tudo mesma cor aqui. Por isso que está dando 63 mismatches. Esses 63 mismatches são, na verdade, as heterozigoses, né? Exato. Na verdade, significam 63 diferenças que esses alelos têm, basicamente, né? Em o 202 e o 501. Em exo. São todos esses risquinhos aqui. Por quê? Ele simplesmente não viu a contig do 22. Né? E aí, como é que tu sabe que é o 2211? Porque você olhou no candidate pair.
Aí, isso aqui eu abandono, né? Então, eu vou considerar só para o ciclo 01, mismatch eu esqueço. Aí eu vou, primeiro indício. Quem me deu o indício foi o par candidato. Só que o par candidato ele é limitado, ele só vai me dar C-reads aqui. Então, eu volto para o candidato, né? Para a tabela aqui 1 por 1, e alinho por cobertura mínima. Aí eu confirmo aquilo que eu vi no par candidato. Ah, não, beleza. Alinhei aqui cobertura mínima, todo mundo 27, claro, é aquele que está melhor representado, ele começa no topo. Só que na sequência dele é o 2,2, né? Como a cobertura é menor, por causa do desbalanço alélico, né? E a gente vê 2,2, 2,2, tem, opa, deu 2,110. Vamos avaliar ele, tá? Eu vou avaliar ele aqui com 5,1. Peguei qualquer 5,1 porque até o terceiro campo é tudo igual, tá? Então, um Exxon aqui. Ó, o 2,110, ele tá aqui a linha dele, ó, vermelha. Tocou 0, né? E não tem tudo isso aqui alinhado. Então, não é ele, né? Provavelmente ele está considerando essa cobertura mínima só para Exxon chave aqui, nesse caso, né? Mas aqui no Exxon 4, ele é diferente, né? Se você ficar em dúvida, vamos ver aonde o 2,110 é diferente do 2,2. Se a minha lógica está certa, a diferença dele é no Exxon 4. Né? Tem que se confirmar aqui as diferenças. Né? Isso aí. Então tá, o 2,110 não pode ser. Por alguma razão, ele considerou a cobertura mínima só no Exxon 2 e 3 aqui, mas no Exxon 4 ele tá, toca o 0. Né? Então tá, se não é o 2,110, pode ser, então, o 2,5, né? Vamos considerar, né? Que ele perde a cobertura, né, ao mesmo tempo que aumenta um background. Pode ter tem alguma cobertura ainda, porque ele tem essas homologias aqui, né, entre o 2,2, entre o 5,1 e 2,2,5. Mas você pode caminhar aqui no browser, né, o browser vai dar uma clareada. Por exemplo, você vê aqui esse T, ó, na sequência do 2,2,5, você procura aqui C, né? Ó, sempre que aparece as sequências dos 2,2,5, ainda aparece alguns polimorfismos sem explicação aqui, né? C17 tem... É justamente o que acontece, às vezes por ele estar desequilibrado, os valores vão ser menores, né? Então aqui justamente você vai ter esse T aqui, ele está em menor representado, mas ele está sempre acompanhado de um outro C aqui, né? Então, só mais uma forma de você conferir aquele gráfico, né? Você entender o que está acontecendo naquele gráfico ali. Na verdade, esse C tem que ser incorporado. Né? É justamente onde ele tem... Onde entra a diferença aqui, que não é 2,2,5, é o 2,2,1, né? Justamente por causa dessa base. Por isso que ganha esse background aqui, né? Então ele fica com esse monte de sequências aí sem alinhado. E aí daí para baixo, né, você vai ter um de cobertura. Você pode ignorar nesse cenário, né? Aí já piora muito. Aí já piora muito. Vão ter vários com 1 aqui, mas aí sempre vai estar acompanhado de um aumento no background, né, na mesma região. Então, aí já cai muito. Mas para esses casos, você vai ter que fazer uma análise mais fina, porque você não vai poder confiar no mismatch, né?
ou confiar nele só para um dos alelos. Para o outro, ele é totalmente não tem informação. Então, vai ter que fazer esse tipo de revisão. É que provavelmente o limiar dele de ruído para sinal ele não passou, né? Isso. E aí ele considerou aquilo tudo ruído e mismatch. Isso. O que acontece é que somou duas coisas aqui, né? Você viu que lá que a cobertura ficou 38, né? A média aqui no sample PC, 38. Mas esses 38 não estão uniformemente distribuídos. Tem um dos alelos que está muito maior que 38. E, por consequência, o outro vai estar muito menor. Então, nesses casos, acontece muito isso. Passa aqui, mas devido a ele estar perto dos 30, e, somado a isso, ter um desbalanço alélico, o phasing pode acontecer exatamente isso. E aí você consegue liberar só com um mapeamento, na maioria das vezes. A não ser que estiver muito baixo, né, ou for um desequilíbrio muito ferrenho, que aí não dá, né? Aí tem que repetir. Que é o que aconteceu nessa amostra aqui, né? Só para a gente ver um resultado que a gente não dá para liberar, né? Fala, pô, até que limite, né? Como que você trabalha isso, né? Tudo isso ainda pode ser estabelecido, né? O que você falou é válido, né? Falta essa métrica aí, é bem interessante, do percentual de ruído, né? É a distância do sinal para o ruído. A distância do sinal do ruído. Só que você pode adaptar também para cobertura mínima nesses casos, pode ser um auxilia, né? Não vai ter o mesmo poder assim, mas caminha no mesmo sentido, vamos dizer assim. Olha nesse caso aqui, né? Acho que esse daqui aqui ficou bem ruim mesmo. Esse aqui ficou péssimo, né? Então você não tem... Ó, as métricas somem, né? NNA significa que nem teve... Não foi possível fazer nada aqui em relação a contínuo. Calcular a compressão. Calcular nada. Né? Vamos ver um cenário menos drástico aqui, de 12. Por exemplo, esse aqui é um que ficou baixíssimo, né? Uhum. Mas ainda assim ele teve um bom alinhamento nos exons, mas muito baixo. Ainda talvez aqui uma quantitativo seria um limiar, apesar da distância estar razoavelmente boa, né? Não ter realmente nenhum background aqui. É que aí já começa a entrar num limite estatístico, né? 4 para 1, para 0, pode ser... Onde é que a gente olha mesmo quebra de fase? Ou... Ah, a quebra de fase é aqui, ó, nessa barra. O fato dela estar continuamente vermelha ou não, né? Quando ela está continuamente vermelha, quer dizer que ela está a fase está contínua, né? Onde está verde é que teve quebra. É isso. Entre um ponto vermelho e outro, fica verde, ou seja, na região entre um vermelho e outro, não existe link. Não tem link entre isso aqui e isso aqui. Aí aqui tem um linkzinho entre os dois, depois não tem link entre esse e esse. Aí já é um problema, por causa da cobertura baixa, aí já tem um monte de... Exato, bem lembrado. Aqui a cobertura baixa afetou o phasing, apesar que ele conseguiu se virar bem ainda, né? Conseguiu chegar no resultado zero mismatch, coerente, mas isso aqui pode tá ter muito muita baixo. Ambiguidade. Cadê as ambiguidades desse aí? Quais são todos os possíveis? Pode ter muita ambiguidade até no segundo ou terceiro campo, por causa das quebras de fase. É verdade, pode ser mesmo. Aqui vamos aceitar esse resultado só para ver. Isso. Então, para aceitar o resultado, eu tenho que colocar overwrite insufficient, daí fica a abreviação OWI, né? E tem que ser assim, viu? Isso é um código mesmo? É um código. É para você não ficar alterando o resultado, não tem jeito. Você tem que digitar ali. Isso fica registrado, é para também gravar a alteração de resultado, né? O momento, a hora, enfim, quem fez isso. Vai aparecer tudo nos reportes. Rastreabilidade. Rastreabilidade. Aqui nesse caso não,
Porque, ó, se tivesse ambiguidade, ia aparecer no Smart Guide aqui. Entendi. Talvez mesmo com essas quebras, ainda existam tantas diferenças, né? Entre o 3 e o 8, que ele consegue chegar sem ambiguidade. Dependendo da combinação alélica, você tem razão. Porque ele não existem outros alelos que o trans Encaixe. foi reportado. Porque eles têm muita diferença, né? Dá para ver aqui. Então, às vezes é tanta diferença que mesmo não tendo fase, ainda assim não vai ter outra possibilidade de combinação. Né? Ele acaba fechando desse jeito. Mas, com certeza, esse cenário aqui não é comum. Vamos pegar um C com uma cobertura melhor. É claro que vai mudar já a tipagem, né? Já muda o perfil, mas é difícil estar tão... Geralmente não tem quebra de fase. Geralmente não tem. A não ser quando é muito parecido os alelos, né? Ó, esse aqui tem até distâncias até maiores, né? Tá vendo? Mas por ele ter mais leitura, já ser uma amostra normal, a fase foi do começo ao fim, né? Mesmo ele tendo essas distâncias enormes aqui, ele colocou em fase e muito também, lembrando pelo nosso... lembra que esse aqui é um projeto que tem bastante leitura comprida, né? Ó, essa área aqui ajudou nessa amostra, né? Você tem até uns pontos aqui que poderia quebrar a fase. Tá longe esse aqui desse. E ele conseguiu manter mesmo assim. Esse polimorfismo esse aí tem... deixa eu ver aqui. 3303 3725. 400 quase. 400, não tá tão longe assim, né? Classe 2 aqui ou quando você pega aqueles HLA muito parecidos. Não, cara, tem P6, eu acho. Tem uma combinação com os Bs também. B35 com B53. Dá uma embananada às vezes, viu? Às vezes a diferença só tá lá naqueles últimos exons aí. Já era. Isso, é uma distância muito grande e aí ferra mesmo. É ambiguidade no segundo campo já.